Se você não tem noção de quais são as regras do jogo, qual chance você tem de ganhar? Imagina um jogo de tabuleiro. Se você não conhece as regras, o que vai acontecer? Você vai conseguir chegar na vitória? Pega uma criança de 5 anos e coloca de frente com um jogo de tabuleiro. O que ela vai fazer? Jogar os dados de qualquer jeito, as pecinhas. Ela não vai saber, ela vai se irritar, inclusive. Só que, se você entende quais são as regras, se você lê o manual e você tem a compreensão, a chance de você avançar na direção da vitória é muito maior, entende? E a vida é um grande jogo, na qual estamos aqui inseridos sem ter um manual de instrução. E a maior parte das pessoas passa a vida inteira sem conhecer as regras do jogo, andando às cegas. E esse vídeo tem o grande intento de te entregar uma chave mestra de uma regra muito importante que vai te ajudar a discernir entre o que é real do que é ilusório, como caminhar no sentido do teu dharma e sair dos processos kármicos para que você possa ter a transcendência, para que você possa superar você mesmo na tua vida. Então vamos lá! Comecemos entendendo que o jogo da vida, ele foi desenhado para que dê certo. Então, a mente infinita, a mente superior, Deus, chame como você quiser, desenhou esse jogo para que a gente possa ganhar, para que a gente possa chegar num ponto de integração, de superação da nossa alma. Então, essa é a premissa básica. O jogo foi desenhado para que dê certo. Platão, antigos filósofos, chamaria isso do caminho de ascensão da nossa alma. Existe um plano arquetípico, como se fosse um quebra-cabeça montado no céu superior, e aqui embaixo a gente está vendo ele todo desvinculado, e a nossa missão é encaixar essas peças dentro do nosso coração para fazer essa divina ascensão. Mas aqui nós estamos sonâmbulos, nós esquecemos, nós não temos essa memória. Ao entrar no jogo do planeta Terra, a gente se esqueceu de quem a gente é e do que a gente veio fazer aqui. E aí, é claro que fica muito vago a compreensão de qual é o sentido da vida, e por isso muitas pessoas caem em crises existenciais. Se eu não sei quem eu sou e não sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Então, é muito simples a percepção de que o sentido da vida é a evolução. Qual é a essência da vida para a biologia? É a célula. Qual é a essência da vida para a filosofia? É o movimento, é o desdobrar do próprio enredo da natureza. Qual é o sentido da nossa vida enquanto espécie humana? É ser humano. Só que a gente não entende muito o que é ser humano. A gente veio se perdendo nas distrações, nas artificialidades, a gente veio se perdendo no desejo do nosso ego e se esquecendo que isso não nos traz vitalidade. Quando eu consigo me encaixar com o meu propósito espiritual e consigo integrar dentro de mim o que é que a natureza espera de mim enquanto ser humano, eu vou tangendo, eu vou tocando um ponto de alegria, de felicidade genuína do meu ser, de paz de espírito. E no fundo, é isso que todo mundo busca, sem saber. A gente está buscando a gente mesmo, a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo. Porque se as minhas ações, elas partem de um ponto de desejo do meu ego, ou de medo também do meu ego, eu vou estar sempre correndo numa circuitaria que não me leva a nenhum lugar, porque o ponto a se chegar não existe, também começa daí. Esse é um grande paradoxo desse jogo. A gente caminha, 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 só que o jogo é o caminho. O caminho é tudo o que há. Em algum nível a gente já sabe disso, mas temos dificuldade em introjetar isso no nosso universo. Temos dificuldade de introjetar essa verdade dentro de nós. E o que a gente pode fazer então para ter uma vida de maior qualificação? Conhecer as regras do jogo. Algumas pessoas trariam aqui o Kybalion, as leis herméticas, que são leis. O que é que são as leis? São as emanações do céu superior, as regras de coisas que são imutáveis, verdades absolutas. A gravidade é uma lei, é uma regra que tange essa realidade. Nós temos outras regras. A lei do karma, causa e efeito. Aquilo que eu faço vem de volta para mim na mesma proporção. A lei do Dharma, o caminho, são leis. E se a gente não tem o conhecimento dessas leis, a gente se sente vítima do acaso. E nós não somos. Só que aí que está a grande questão. Para que a gente assuma a responsabilização da nossa vida, é preciso ter firmeza. Ter firmeza de olhar até para um grau de dureza, que é firmeza para olhar para esse lugar. Porque hoje existe um desvio de percepção muito grande com relação ao que é a liberdade. A liberdade hoje está sendo muito confundida com a libertinagem, com deixar no flow, deixar a coisa aí
Só que, em verdade, cada ser humano tem uma função a cumprir na encarnação. E a função é você ser você mesmo, é você descobrir a sua natureza, a sua autenticidade, o seu poder, o seu brilho e plasmar isso na Terra. Só que quando eu vou entrando nesse lugar, existe um grau de responsabilidade que eu vou sendo chamada também. O que é a responsabilidade? É você saber responder aquilo que a vida está te entregando. Só que para você responder em dignidade, você precisa estar firmado em você, no seu centro. E quando a gente está buscando algo externo, a gente não está no nosso centro. A gente vai responder em distorção, causando ainda mais confusão, aumentando ainda mais o nosso karma, o nosso desvio do nosso caminho de alma, entende? Então, se a gente olha a grosso modo, o sentido da vida é muito simples. É saber de onde eu vim, é saber onde eu tô e para onde eu vou. Se eu consigo traçar essa linha, que na verdade não é uma linha, é uma espiral ascensional, eu já consigo ter mais firmeza em mim e deixo de ter, dentro da minha visão, crise existencial, porque o propósito é cumprir essa profecia. A questão é que a gente complica muito o que é simples, o que está no nosso alcance já. O que a gente veio fazer aqui? Ser humano. Para isso a gente tem que purificar tudo que há de artificial que foi introjetado em nós. De onde nós viemos? Aqui a gente pode olhar para a nossa própria história. Qual é a sua ancestralidade? De onde vem a sua linhagem? Aqui você já vai ter os padrões e os insumos de tudo aquilo que você veio trabalhar em você. Pai, seu irmão, sua mãe. Espelha várias questões em distorção que você veio purificar no teu sangue. Onde você está no agora? É você observar o teu comportamento. A tua vida é o próprio campo de informação do que você precisa aprimorar nesse agora. A gente se perde muito no que eu quero, no que vai ser, mas e aí? E no agora? Como é que tá a sua realidade? Para observar exatamente qual é o ponto do mapa em que você está. Porque se você quer chegar lá, você precisa ter muita clareza do ponto em que você está. Como estão as suas coisas na matéria? Suas finanças, sua relação com você mesmo, a sua estrutura. Como é que você está? Onde é que você está? Para que a gente possa se movimentar no mapa, o primeiro ponto é saber de onde a gente está saindo. Ter muita clareza aqui nesse ponto. E aí, ter a visão de onde eu quero chegar. Qual é o meu ideal? Quando eu trouxe no começo do vídeo sobre essa visão arquetípica, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, existe em nós um embrião de um ser perfeito, digamos assim, que seria o ser humano com as suas máximas capacidades sendo desenvolvidas. O nosso poder de influência, o nosso poder de ligação com a música, a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de expansão em várias áreas, as nossas virtudes, a bondade que nos habita, a gentileza, tudo isso são poderes inatos do ser humano. Só que para que a gente acesse esse ideal de nós mesmos, é preciso que a gente deixe morrer dentro de nós todas essas partes que são autodestrutivas, todas essas partes que servem às sombras, entende? Então, se eu tenho essa clareza, e se você não tem, não se preocupa. Me manda uma mensagem, o meu link tá aqui embaixo, você pode fazer uma sessão comigo, a sessão Lucidez vai te ajudar a chegar nesse ponto de visão da sua encarnação. Mas tendo essa clareza, o que a gente começa a fazer então? Usar estratégia para a nossa vida. Nós que buscamos o desenvolvimento espiritual, muitas vezes a gente se esquece de atribuir ao nosso caminho ascensional a estratégia, a visão estratégica. Então, se eu sei de onde eu vim, se eu sei onde eu tô e eu sei para onde eu quero ir, eu monto um plano estratégico usando a minha inteligência para que eu possa superar a mim mesma de uma forma que seja amorosa. Eu não preciso me rasgar para poder evoluir. Pelo contrário, na verdade, a gente tem que aprender a lidar com a vida com mais amorosidade. O estratégico, na verdade, ele tem a função de te trazer a clareza de o que é que está puxando você para baixo. Quais são as forças que estão operando o seu sistema, a sua circuitaria, que não permitem que você acesse essa tua máxima capacidade? É a preguiça? É a inveja? É a baixa autoestima? É a sensação de incapacidade? Quais são essas resistências que se apresentam toda vez que você caminha para frente? Mapear isso é o primeiro ponto. Ter clareza, ter diagnóstico.
Onde é que eu estou dentro da minha encarnação? Quais são essas forças que me puxam para baixo? Quando eu tenho essa clareza, ou seja, quais são os inimigos invisíveis que moram dentro do meu ser, mas que estão puxando a corrente para que eu não vá para frente? Primeiro, ter o diagnóstico disso. Escreve tudo isso. Quais são esses pontos da minha personalidade, do meu temperamento? Quais são os sentimentos? Quais são as dificuldades? Anota tudo isso. Eu tenho um processo de mentoria que eu auxilio a fazer esse movimento, mas aqui eu tô passando o néctar do néctar para você poder ter autonomia de fazer esse movimento com a tua encarnação. Se você prestar muita atenção, você consegue aplicar isso com retidão na tua vida e mudar o game. O passo 2, depois de ter esse diagnóstico, é como eu faço, então, para evitar entrar nessa situação? Por exemplo, se um traço da minha personalidade que me impede de avançar é a preguiça, como é que eu vou combater a preguiça? Qual que é o antídoto da preguiça? É a vontade, é a força de vontade. Só que não adianta nada você perceber que tem preguiça e pensar, tá, então eu preciso ter mais vontade para levantar cedo. Se você não tem a vontade, você não vai conseguir criar a vontade do nada. O que que a gente tem que fazer? Usar a nossa inteligência para criar uma estratégia com as nossas potências. Então, talvez eu não tenha a vontade que me ajude a transmutar a preguiça, mas eu tenho o atributo do compromisso. Sou uma pessoa muito compromissada. Então, eu crio uma estratégia que me force a ter compromisso com algo e que vai combater de forma secundária a preguiça. Tá entendendo? Então, eu crio o compromisso de ir pra academia com um amigo, todo dia às 7 da manhã. Porque sozinha eu sabia que eu não ia. Porque sozinha, possivelmente eu não conseguiria ir para academia às 7 horas da manhã, mas como o compromisso é um atributo que eu já tenho integrado dentro de mim, eu faço esse compromisso com outra pessoa de forma estratégica, inteligente. E aí eu vou, dessa forma, conseguindo aumentar minha força de vontade para combater a preguiça. Sabe como a lapidação de nós mesmos não é na força bruta? Pode até ser, mas vai ser sofrido, não precisa ser. É com a inteligência. O que que é inteligência? Vem de intelegeres, do latim, saber escolher, saber discernir. Então, se eu conheço a mim mesma, eu sei quais são meus pontos de força e sei quais são meus pontos de fraqueza. E aí eu faço a harmonia disso para conseguir transmutar essas fraquezas e enaltecer a minha fortaleza. Esse é um caminho estratégico. Percebe a preciosidade disso? Se você que está assistindo esse vídeo conseguir simplesmente aplicar isso na tua vida agora, mapear isso e se comprometer com esse processo, você já vai dar passos gigantescos na sua direção. Só que para isso é preciso se importar. É preciso se importar com o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes a gente vai caminhando nesse sonambulismo e vai vendo que o financeiro tá ruim, o relacionamento tá ruim, mas aí a gente vai fazendo vista grossa, vai deixando, não olha, porque outras coisas são mais importantes. Mas presta atenção, porque o que está acontecendo na sua vida, nesse agora, no simples, nas tuas relações, em tudo o que te circunda, é o seu trabalho maior, porque você é o seu maior projeto. Às vezes a gente acha que o nosso maior projeto é construir tal empresa, é fazer isso, é fazer aquilo. Nada disso vai ser consolidado com firmeza se você não tiver antes se priorizando, se trabalhando, conhecendo as regras do jogo da vida e conhecendo as regras do teu jogo da vida interno. É a minha mensagem central nesse vídeo, que você pare tudo e você busque se conhecer de uma forma mais estratégica, menos 5D, trazendo um pouco para a terra. Trazendo para a terra, como é que a gente resolve uma questão? Primeiro eu faço um diagnóstico, monto um plano de ação e executo esse plano de ação. Então, por que não fazer exatamente o mesmo processo para a sua encarnação? Tira um momento ritualístico com você e faça esse movimento de mapear, de se planejar e começar com amorosidade a executar. Não precisa se rasgar. O amor é a força da união, não é a força da rasgação. Se eu conseguir usar a minha consciência, e a consciência ela é o próprio amor em movimento, se eu conseguir usar essa força para me harmonizar e subir os degraus da minha vida, eu vou para minha transcendência de um outro lugar. Não precisa ser na dor, pode ser no amor. Nós já estamos vivendo a nova era. Eu consigo fazer isso, basta acreditar, ter fé e se importar. Porque para que a gente possa se importar com a gente mesmo, a gente precisa se amar.
E talvez por isso a gente evite olhar pra gente mesmo. Porque ao parar e olhar em verdade, em retidão para minha própria vida, eu tô assumindo a postura de que eu me importo comigo, de que eu realmente me importo com o meu caminho. E fazer isso requer uma graduação de amor próprio. E aí, você tá conseguindo se amar? Você tá conseguindo olhar para sua vida como a sua prioridade? Vale fazer essa reflexão bem profunda de você com seu próprio coração. É isso. Gratidão.